Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 9 a 13, o seguinte: Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Meu irmão, minha irmã, que texto impactante este, né? O apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto, e aqui ele usou de uma certa dureza no tom aplicado àqueles irmãos. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, foi desprezado por muitos, né? Mas por muita gente mesmo na sua época, inclusive por religiosos, né? Isso porque ele andava sempre com pessoas que, aos olhos da sociedade, não eram muito bem vistas. Mas a verdade é que Jesus veio para aqueles que conseguiam enxergar a sua própria doença, a sua necessidade de Deus. Olha, a santidade de Cristo atrai os pecadores e repele os religiosos. É preciso ser santo como Ele é santo. Por meio da vida de Jesus aqui na terra, é possível ver que a santidade só se distancia do orgulho. Pois é, os fariseus e os escribas, que eram aquelas pessoas ultra-religiosas da época de Jesus, eles eram pecadores. Assim como Zaqueu era um pecador, como a mulher adúltera era uma pecadora. Só que eles não conseguiam reconhecer o próprio pecado. A soberba deles os cegava e com isso ia afastando-os do próprio Deus. Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo foi muito claro, né? Ao se referir aos impuros. Ele falava não dos que são do mundo, né? Ele cita até aqui alguns exemplos, mas aqueles que se dizem cristãos, entretanto, continuam com práticas do velho homem. Olha, é preciso viver em santidade, imitar a Cristo, deixar velhas práticas e viver em atitude de arrependimento. Em seu livro Fora do Alcance das Crianças, Drummond Lacerda define santidade como influência, não como viver afastado do pecador. Santidade é o poder de influenciar pessoas. As pessoas só viram o quanto suas vidas estavam sem sabor quando o sal, chamado Cristo, um dia se relacionou com elas. Elas só enxergaram o seu pecado quando a luz do mundo esteve entre elas. Pois é, santidade não é o afastamento do pecador. Santidade é, sobretudo, influência sobre o pecador. É o poder de influenciar outras pessoas, é o poder de atrair pessoas. O santo não é influenciado, mas é influenciador. A influência é o ponto-chave da santidade. Agora, muitas vezes é preciso afastar-se de certas pessoas ao sentir a incapacidade de influenciá-las.
Quando não há maturidade o suficiente, a tendência de ser levado pelo pecado é bem maior. Porém, ao reconhecer esse cenário, é mais um passo em direção à maturidade. Pois bem, enquanto a santidade é a capacidade de influenciar pessoas, a graça é o equilíbrio. A graça fala de amor, fala de misericórdia, fala de favor de Deus concedidos a quem não merece, ou seja, a nós. Nós não merecíamos nada da parte de Deus, mas carecíamos. A palavra de Deus mesmo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos. Então a graça atribui a compaixão para que o olhar sobre o próximo seja redimido. Pela graça, o foco da santidade não é apenas individual, mas uma vida com a intencionalidade de ajudar os outros a serem santos também. É isso, o poder de influenciar pessoas a andarem na linha. A santidade precisa da graça, assim como a graça precisa da santidade. As duas andam em paralelo, andam juntas. Só funciona se uma estiver ao lado da outra. É preciso ser verdadeiro e lutar pela verdade, com graça, para abençoar quem está perto. Apontar para a cruz que mostra como o pecado é terrível, mas que em Cristo há perdão. Apontar para a cruz para mostrar que ali há perdão para todos os pecados, independentemente da quantidade ou da intensidade dos mesmos. Não ser duro demais a ponto de afastar o pecador e se colocar em um lugar de superioridade, mas também não ser frouxo a ponto de não falar a verdade. Isso chama-se equilíbrio. Pois bem, para alcançar esse equilíbrio, é indispensável reconhecer a necessidade pessoal da graça e do amor de Deus, pois somente assim esse amor será transmitido para as outras pessoas. A verdade dita em mansidão não se torna uma condenação, mas sim em amor às pessoas. Deus amou o mundo, entretanto, proibiu a amizade com ele. É interessante isso, né? Ele amou o mundo e amou de tal maneira, mas ele nos recrimina a amizade, a afinidade com o mundo. Uma igreja que apenas corrige sem encorajar, formará desanimados. E quem apenas anima sem corrigir, produzirá iludidos. O equilíbrio entre animar e corrigir estabelecerá cristãos maduros. Cristãos aptos a alimentarem-se de um alimento mais sólido e assim ter melhores condições de enfrentar as lutas da vida. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, há uma incompatibilidade entre responsabilidade e passividade. O equilíbrio é a marca da maturidade na pessoa de Cristo. Portanto, ser cristão significa ser chamado para viver a vida de Cristo. É desafiador mesmo, não é? Quem não vive no equilíbrio, não há condições de viver a vida de Cristo. Porque se tinha uma coisa que nosso Senhor tinha quando passou aqui por este mundo, era equilíbrio. Não é verdade? Existem aqueles que se firmam na graça sem levar em conta a santidade. Uma vida passiva onde Deus faz tudo e não é necessário fazer nada. Outros acreditam que pelas suas responsabilidades é que trazem a condenação. Um peso excessivo sobre as próprias vidas e as daqueles que os cercam. Então há muito ensinamento errado, há muita doutrina que confunde as pessoas, que levam as pessoas a ter uma postura equivocada da presença de Deus. É claro que o cristão
tem as suas responsabilidades, como orar, como viver em santidade, como alimentar-se diariamente da palavra, ser uma testemunha do Evangelho, trabalhar, entre outras coisas. Mas sem a graça de Deus, nada disso seria possível. A graça torna o cristão em Jesus capaz de cumprir as suas responsabilidades. A graça faz isso com a pessoa. Faz com que ela cumpra as suas responsabilidades com amor, com prazer e faz de forma bem feita. Pois bem, compreender a graça traz capacidade para a dependência de Deus, que diferente da passividade é um agente motivador nas nossas vidas. Deus faz, mas é preciso postura. Deus cura, mas é preciso levantar e tocar em sua veste. A graça não retira as nossas responsabilidades, não. Ela anula o nosso mérito. A palavra de Deus nos diz que tudo o que o homem pode receber é pela graça, mediante a graça, sobretudo a salvação. Pois Paulo diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas a graça também nos ensina que para que haja colheita é preciso plantar. Para receber é preciso pedir. Para que a porta seja aberta é preciso bater. Quando a dependência não se mistura com ousadia no agir, ela pode se tornar passividade. E passividade é incompatível com a responsabilidade. Quando a ousadia não tem dependência de Deus, ela é impulsiva, orgulhosa e torna-se carnal. Mas se a dependência e a ousadia estão juntas, aí sim teremos a eficácia de toda a mensagem do Evangelho. Nos tornaremos, como diz a palavra de Deus, cartas vivas do Evangelho no mundo em que nós vivemos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe e guarde a sua família. Um grande abraço.